Sermão do Monte, capítulo 54, parte 4. A falsa paz. Vejo que um homem não pode ser um ministro fiel e fervoroso enquanto não estiver pregando somente por amor a Cristo, enquanto não desistir inteiramente de atrair os ouvintes a si mesmo e buscar atraí-los exclusivamente a Cristo. E terminou seu comentário com estas palavras: Senhor, dá-me isso. Robert Murray McCheyne. Por meio dessas palavras, reconheceu esse terrível perigo de fazermos as coisas impulsionados pela carne, imaginando que as estamos fazendo por causa de Cristo. Essa, pois, é a primeira porção da análise apresentada por nosso Senhor. Nada é mais perigoso do que depender somente de uma crença correta, de um espírito fervoroso, e então supor que, enquanto estivermos crendo nas coisas certas e formos zelosos, aguçados e ativos acerca delas, necessariamente isso significará que somos crentes. Nos versículos que se seguem, o Senhor Jesus vai um pouco adiante, incluindo também as obras humanas. E é exatamente isso que torna tão tola e ridícula toda essa ideia que diz que o Senhor estabelecia aqui a antítese entre a fé e as obras. Quais, pois, são as obras que, em consonância com Cristo, um homem pode realizar e, no entanto, continuar ele fora do reino dos céus? Isso põe diante de nossos olhos uma lista verdadeiramente alarmante e aterrorizante. A primeira coisa que o Senhor enumera é a seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Profetizar significa emitir uma mensagem espiritual. Muita coisa é dita sobre a profecia nas páginas do Novo Testamento. Paulo discute a respeito das profecias com certa amplitude em sua primeira epístola aos Coríntios, em relação a diversos outros dons que eram exercidos pela igreja. Aqueles foram dias anteriores à escrita do Novo Testamento, quando a certos membros da igreja eram dadas mensagens e a capacidade de proferi-las por meio do Espírito Santo. É isso que se deve entender por profetizar. E aqui o Senhor Jesus explica que, no dia do julgamento, muitos haverão de abordá-lo, dizendo que haviam profetizado em seu nome, não no próprio nome deles, mas em seu nome. A despeito disso, Cristo dirá aos tais: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Versículo 23. Podemos interpretar essas palavras em relação à nossa própria época como segue: é possível um homem pregar doutrina correta e fazê-lo em nome de Cristo, e no entanto ele mesmo permanecer excluído do reino de Deus. Assim o disse Jesus, não querendo dar a entender menos do que isso. Se qualquer outro tivesse dito tal coisa, mas não o Senhor Jesus Cristo, não poderíamos crer naquilo. Outrossim, sentiríamos que tal pessoa é censuradora e de visão limitada. No entanto, foi o próprio Senhor Jesus quem assim falou. Esse é o conceito frequentemente ensinado nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, não foi essa a exata posição assumida por Balaão?
ele entregou a mensagem certa e, no entanto, ele mesmo foi apenas um profeta mercenário e um réprobo. Em certo sentido, ele apresentou a mensagem e o ensino corretos. Todavia, ele mesmo estava do lado de fora. Porventura, Deus não se utilizou de Saul precisamente dessa maneira? O espírito da profecia descia sobre ele vez por outra, mas, apesar disso, Saul, por semelhante modo, estava fora. Quando chegamos às páginas do Novo Testamento, vemos que essa horrenda possibilidade é expressa em termos ainda mais explícitos. Paulo, conhecedor como era dessas terríveis ameaças, escreveu: mas esmurro o meu corpo para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Quando Paulo asseverava esmurro o meu corpo, não estava se referindo somente a certos pecados carnais, conforme algumas pessoas costumam imaginar, mas aludia a todos os aspectos da vida. O pregador do Evangelho precisa esmurrar o seu próprio corpo, tanto quando sobre o púlpito, como quando caminha pelas ruas. Esmurrar o próprio corpo significa cercear e controlar tudo quanto a carne tanto anela por fazer. A carne se projeta para o primeiro plano. O apóstolo Paulo nos revela, no próprio contexto de pregação, que ele batia e esmurrava o próprio corpo e o deixava arroxeado, a fim de que, tendo pregado a outros, ele mesmo não viesse a ser desqualificado da carreira cristã. Ou então, meditemos sobre aquela admirável exposição dessa verdade, conforme a encontramos no trecho de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 3, que diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ou ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada serei. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: é possível que eu pregue como se fora um anjo, produzindo as mais admiráveis e eloquente oratória. Talvez eu venha a ser considerado pelas pessoas como o maior orador que o mundo já ouviu. E talvez eu fale acerca das verdades de Deus de maneira admirável. E, no entanto, é perfeitamente possível que eu esteja fora do reino. Tudo quanto eu fizer será inútil se porventura em mim não se manifestarem aquelas qualidades que realmente fazem um homem tornar-se um crente. Por conseguinte, um homem pode profetizar e mesmo assim estar do lado de fora da porta estreita. Meditemos por igual modo naquela declaração de Filipenses capítulo 1, versículo 15, onde Paulo afirma acerca de certas pessoas que elas proclamam a Cristo por inveja e porfia. O motivo impulsionador daquela gente era totalmente errado e os seus pensamentos eram distorcidos. No entanto, continuavam a proclamar a Cristo, dizendo coisas certas a respeito dele. Paulo elogiava a correta pregação daquelas pessoas. Entretanto, elas mesmas laboravam em erro, porquanto tudo faziam impulsionadas por um espírito errado, devido à inveja, porque queriam equiparar-se aos apóstolos. Precisamos tomar consciência, assim sendo, do fato que é bem possível a um homem pregar a doutrina correta,
mas, a despeito disso, estar fora do reino de Deus.